o jugo de escravidão. Aleluia. Soberano Deus e eterno e maravilhoso Pai, mais uma vez, meu Deus, quero te agradecer pela rica oportunidade que tu me deste de estar sobre o teu altar. Bem, eu sei, meu Deus, que não é por mérito meu, mas é exclusivamente pela tua bondade. Que nessa noite, meu Deus, eu possa me usar para falar. Usa também o teu povo para ouvir, todos nós para aprendermos mais com o Senhor. Pois aqui eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Toma o seu assento, irmão, em nome de Jesus. Livro de Gálatas, capítulo 5, verso 1 em diante. Irmãos, esse livro de Gálatas nos ensina algo tremendo, principalmente capítulo número 5. Aqui, irmãos, a palavra nos diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas ele também nos diz: permaneceis, pois, firme, e não se submetais à escravidão, irmãos. Amém? Se tornar de novo para a escravidão. Por que ele nos ensina isso, irmãos? Nós vemos, irmãos, que Cristo ele nos libertou, irmão, da escravidão, do pecado que nós vivíamos. Lembramos, irmãos, que enquanto nós estivermos nesse mundo, não estamos isentos do pecado, mas Cristo, ele já nos libertou do pecado. Ah, pastor, não estou compreendendo. Irmão, se nós passarmos a compreender o que a palavra está nos ensinando aqui, esse verso primeiro, irmão, eu acredito que poderia passar todo o culto, irmão, somente nesse verso primeiro. Mas nós vamos ler todo o texto, para que assim nós venhamos entender do porquê, irmãos, de Cristo estar, através de Paulo, da carta aos Gálatas, nos ensinar, nos mostrar algo tremendo, irmão. Quando ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Cristo, irmão, nos libertou para que nós fôssemos livres. A vontade de Cristo para a minha vida e para a sua vida é que nós fôssemos livres. O pecado pode estar na terra, o pecado pode até operar ainda na terra, mas uma vez livre, a Bíblia fala, irmãos, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Para nós tomarmos posse da liberdade que Cristo nos dá, irmão, requer fé, esperança, amor, um conjunto, irmãos. Amém? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, porque quando nós escolhemos amar a Deus sobre todas as coisas, o pecado ele vem, irmãos. Nós conseguimos dizer não ao pecado por amor a Deus, irmão. Amém? Por amor a Deus nós conseguimos dizer não ao pecado. E quando eu creio, irmão, na esperança, quando eu tenho uma esperança na minha vida que é Cristo, ele diz: nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que é alguma coisa ainda que existe aqui, irmãos, que nos dá esperança? O Espírito Santo nos dá esperança de nós voltarmos para casa. Amém? Cristo é a nossa esperança, irmão. E a fé, se nós não firmarmos a nossa fé, se não tivermos uma fé pautada na palavra de Deus, vamos ceder, irmão, sempre o pecado. Porque um versículo que o pastor Gleice sempre gosta de citar aqui, eu creio, irmãos, que era para nós termos gravado sempre nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração: eis que o pecado jaz à porta, cabe a tu dominar, não é ao outro. Não é a Deus dominar por mim, não é a minha mãe, minha esposa, meu filho, ou o irmão da igreja, ou o pastor dominar por mim. O pecado jaz à porta, cabe a tu dominá-lo. Cabe a cada um de nós dominarmos, irmãos. Amém? E todo esse primeiro versículo fala exatamente sobre isso. Ele diz: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Pois
permaneceis firmes. Temos firmeza, irmãos. Permanecei firme. Ele está apenas nos orientando como nós devemos, irmãos, a permanecermos libertos. É termos firmeza na fé. Uma pessoa, irmãos, que ela é firme num propósito, ela não vive, irmão, pulando de igreja em igreja. Ela não vive, irmão, pulando de galho em galho. Ela não vive, irmão, uma hora querendo as coisas de Deus, andar nos caminhos de Deus, outra hora querendo andar nos caminhos do mundo. Sabe por quê? Porque ela tem uma fé firmada. É porque ela verdadeiramente, ela criou raiz, irmão. Amém? Ela criou raiz, ela se enraizou, pautado na palavra, qual foi ministrada ao coração dela, ao Evangelho de Cristo. Amém? Aqui no verso 2, ele diz assim, ó, ainda no verso 1, perdão. Permanecei firme, e não vos se submetais ao jugo da escravidão. Ou seja, não retrocedam, não olhe para trás. O pastor Romário estava ministrando aqui a palavra na terça-feira, ele citando ali mulher de Ló. A mulher de Ló, irmãos, olhou para trás, olhou para o que aparentemente ela estaria perdendo. E quando nós olhamos para trás, irmão, pode ser que não tenhamos mais tempo de chegar até o nosso alvo. Pode ser, irmãos, que nós sejamos encontrados pela calamidade quando nós olhamos para trás. E esse é o motivo, irmãos, de muitos ter andado debilitados na fé, é porque tem olhado para trás, irmãos. Tem olhado, tem retrocedido. Mesmo Deus sempre orientando, não olha para trás, não desanima, tenha fé, tenha esperança, confia em mim, entregue teus caminhos em minhas mãos, confia em mim que eu é quem vou fazer tudo e mais, além do que você pode imaginar em tua vida, na tua família, nos teus projetos. Mas sempre nós ainda queremos olhar para trás. Sabe por quê, irmão? Porque nos falta esperança. Muitas das vezes nós perdemos a esperança, irmão. Quando o dia mal vem sobre as nossas vidas, nós esquecemos que Cristo é a nossa esperança, que sobrevirá, irmão, coisas melhores, dias melhores, tempos melhores, porque nós estamos apegados demais com o passado, com as coisas que passaram, irmãos. E aqui, irmãos, ele diz, não se submetais à escravidão. Verso 2 ele diz, eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada se aproveitará. Ou seja, se nós mudarmos o nosso pensamento de tudo que nós aprendemos, e quisermos receber, irmãos, um novo tipo de ensinamentos, de doutrinas, que não provém de Deus, irmão, tudo que nós aprendemos, irmão, não vai servir mais de nada. Aqui, irmãos, ele estava falando para aquele povo, irmão, na época em que Paulo estava ministrando aqui, havia muitos irmãos também que pregavam, enquanto Paulo pregava Jesus, muitos pregavam, irmão, a circuncisão, muitos diziam que tinham que ser circuncidados para serem salvos, e Paulo, irmão, estava dizendo aqui, irmãos, que todos aqueles que se deixassem circuncidar, Cristo não tinha mais nenhuma serventia para eles. Cristo não teria mais nenhum tipo de serventia, irmãos. Olha o que ele diz mais ainda no verso 2. Cristo de nada se aproveitará. Verso 3. E de novo tem fitos que todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, se ele se deixar circuncidar, por ouvirmos aqueles ensinos que não provinham dos apóstolos de Cristo, irmãos, ele seria obrigado, irmãos, a guardar toda a lei. E sabe, irmãos, muitas das vezes nós também queremos, irmãos,
a fazer, a cumprir a lei do nosso jeito. Muitas das vezes, irmão, nós achamos, isso não precisa mais, isso já é passado. Muitas das vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, e esquecendo, irmão, dos ensinamentos do Senhor Jesus, daquilo, irmãos, que Ele se propôs a nos ensinar, daquele irmão que Ele se propôs a se sacrificar, para que hoje, irmão, nós tivéssemos a liberdade de ouvir e de falar, irmãos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós aprendemos, para que da mesma maneira que nós fomos libertos, levarmos também liberdade àqueles que estão cativos. Só que muitas das vezes, irmão, quando nós não damos ouvido, quando nós não queremos andar, irmãos, de acordo com a liberdade que Cristo nos libertou, mas andarmos da nossa maneira, ou usar da liberdade que Ele nos deu, para fazermos as coisas da maneira que nós queremos, os ensinos de Cristo, irmão, já não tem tido mais proveito em nossas vidas. Porque assim como Ele diz, irmão, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, mas não usei da liberdade com coisas para libertinagem. O que é que Ele quer nos dizer com isso, irmão? Foi para a liberdade que Ele me libertou, mas eu não posso usar da liberdade que Ele me deu para me fazer as minhas vontades, para me fazer somente aquilo que me agrada. A liberdade que Cristo me dá, irmão, muitas das vezes, para que eu venha, irmão, retribuir para outros, muitas das vezes vai me trazer dor também, irmãos. Muitas das vezes, irmão, vai me trazer momentos difíceis. Sabe por quê, irmão? Porque vai precisar de renúncia da minha parte. Se eu quero viver uma vida, irmão, da maneira que agrade a Deus, tem que ter renúncia. Aquilo que me agrada, muitas das vezes, não é o que agrada a Deus. E nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que compreender, irmãos, que aquilo que me agrada, nem sempre agrada a Deus. Então tem, irmãos, que estar ligado em espírito com Ele. Porque se a liberdade que Cristo me libertou, Ele disse que eu tenho que permanecer firme. E para mim ter firmeza, irmão, tem que ter renúncia. Porque muitas das vezes, irmão, nós dizemos que estamos firmes, e na primeira tentativa do inimigo, irmão, muitos têm caído. Não precisa nem a segunda, ou terceira, ou quarta, muitas das vezes é na primeira. Sabe por quê? Porque não tem tido firmeza, irmão. Mas não se entristeça com isso não, irmãos. Porque se porventura você que me acompanha pelas redes sociais, ou você que está aqui na igreja, pastor, eu fui um desses, eu fui uma dessas que não suportei. Pastor, eu era um obreiro, eu era um evangelista, eu era um pastor, eu era um presbítero ou um diácono, e eu não aguentei, eu cedi. Irmão, não se entristeça. Sabe por que foi que isso aconteceu? É porque você é ser humano, e nós estamos sujeitos, irmão, ao erro. Mas também, irmãos, nós estamos, da mesma maneira que nós estamos sujeitos ao erro, temos que procurar também acertar. Erramos ontem ou hoje, a partir de hoje vamos procurar fazer o que é certo. Esse é o momento, irmãos, de arrependimento. O evangelho, irmão, João Batista, ele pregava o batismo do arrependimento. O evangelho vem sempre nos incitando, irmão, ao arrependimento. O evangelho de Cristo não é para nos constranger, mas para nos levar a um arrependimento, a uma nova vida, a uma vida que agrade a Deus. Amém? Bem forte para o Senhor. Aleluia. A palavra de Deus, irmão, ela não nos constrange. O amor constrange. A palavra de Deus nos fala que o amor nos constrange. Então o que nos constrange, irmão, é o amor que muitas das vezes está dentro de nós e nós não sabemos. Muitas das vezes, irmão, você é revestido de amor e você não sabe. Então o que muitas das vezes que nos constrange, mas essa palavra está me constrangindo porque eu tenho que me consertar. Não, irmão, não é apenas a palavra, é o amor de Deus que está dentro de você. É o amor a Deus, irmão, que você tem, é o temor que te constrange, irmão, a você a se arrepender das coisas que tem lhe afastado, irmão, da presença de Deus. Olha o que ele diz aqui no verso de número 3. De novo testifico
a todo homem que se deixar de circuncidar, você já está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desgastaste, vós procurais justificar-vos pela vossa lei, e da graça já decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Então, irmãos, é pelo Espírito que nós aguardamos a esperança que provém de quê? Da fé. Então, a esperança que nós temos em Cristo é somente por meio da fé, irmãos. Por isso que a palavra de Deus nos fala, irmãos, que sem fé é impossível agradarmos a Deus. É impossível, irmão, agradar a Deus. É muito forte, irmão, quando ele diz aqui que da graça já decaíste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça já decaíste, porque pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Então a justiça de Deus, irmão, muitas das vezes nós pedimos: Senhor, faz justiça na minha vida, Senhor, faz justiça entre mim e essa pessoa, Senhor, julga entre mim e essa pessoa. E muitas das vezes nós pedimos isso, mas não temos fé, irmãos. Muitas das vezes nós pedimos, clamamos ao Senhor por algo, mas nos falta fé, pedimos somente por pedir, irmãos, apenas por palavras, mas não com sinceridade, mas não, irmão, com a certeza, com a firmeza que nós obteremos respostas de Deus. Porque, irmãos, nós esperamos resposta de muitas pessoas. Nós esperamos resposta, irmão. Esperamos ali uma resposta muitas das vezes do patrão, do amigo, do marido, da esposa, do filho. Esperamos, irmão, de todas as pessoas, ou de todo mundo. E de Deus, irmão, nem sempre nós esperamos. Sempre nós achamos que tardou, que Ele se esqueceu. Ah, Senhor, como Marta, irmão. Marta, o Senhor Jesus, Ele foi, certa vez, irmão, Ele foi quando Ele foi ressuscitar Lázaro. Marta, logo quando chegou o Senhor ali, irmão, ela disse: Senhor, se Tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se Tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, sabe o que Ele quer dizer com isso, irmão? Sabe aquele sonho que você tem? Aquele pedido que você fez ao Senhor, talvez para você, irmão, já esteja morto. Talvez para você o Senhor se esqueceu. Mas Ele diz, irmão, que Ele é a ressurreição. Então esse sonho, irmão, Ele é quem faz ressurgir, Ele é quem faz reviver, Ele é quem faz acontecer. Então Ele vai fazer acontecer, irmão, aquilo que talvez você já nem cresce mais que iria acontecer. Ele vai fazer acontecer, irmão. E aqui Ele diz, irmãos, que a justiça, Ele diz que pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, irmãos. E às vezes, irmão, nós colocamos a nossa fé numa placa de igreja, irmão, no ministério A, B ou C, e não fixamos a nossa fé no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o Senhor.
o Senhor das nossas vidas, irmãos. Aquele, irmão, que se entregou por amor a cada um de nós. Às vezes nós colocamos a nossa fé no homem do altar, no pastor, no presbítero, no obreiro, no evangelista, no irmão, e não colocamos a nossa fé nas mãos de Deus, irmão, daquele que pode fazer todas as coisas ao nosso favor. Amém? Olha o que ele diz aqui ainda no verso 6: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Então, irmãos, a fé ela vem pelo amor. Irmão, o amor é tão importante, irmão, em nossas vidas, e muitas das vezes nós não damos valor ao amor. E sabe por quê? Que muitas das vezes nós não damos valor ao amor? É quando, irmão, nós deixamos a Deus por qualquer coisa. Porque o amor é Deus, irmão. Deus é amor. Então, se o amor está dentro de mim e de você, nós somos revestidos de Deus, irmão. O pastor Cirano sempre gosta também de usar uma frase aqui: nós temos um pouquinho de Deus dentro de nós. Porque se nós tivéssemos Ele no completo, talvez nosso corpo não aguentaria. Então nós temos Deus, irmão, porque nós temos o amor dele dentro de nós. Ele é amor. Então faça, irmão, com que esse amor cresça dentro de você a cada dia. Ame ao Senhor cada vez mais. Como é que você vai demonstrar, irmãos, o amor a Deus? É quando você começa, irmão, a dizer não às tuas vontades. Você começa a dizer não, irmão, aos teus desejos. Você vê, irmãos, essa doutrina que o pastor está dando agora, diferença entre o amor e o desejo, muito forte, irmãos, porque nós desejamos tantas coisas. A Bíblia nos diz, irmãos, que pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para esbanjar nos seus próprios prazeres. E aí está, irmãos, a razão do porquê nós muitas das vezes não recebemos aquilo que nós pedimos. Pedi, pedi, não receber, porque pedis maus. Será que o que nós temos pedido, será que tem agradado a Deus, irmão? O que nós temos pedido, será que tem alegrado o coração de Deus? Muitas das vezes, irmão, nós lembramos mais do que nós precisamos, do que nós necessitamos, e esquecemos da necessidade dos outros. Esquecemos das necessidades uns dos outros. E eu creio, irmão, Ele sempre nos orienta. Deus, irmão, Deus ele é tremendo, irmão. Quando se a pessoa se deixar ser usado, Ele usa. E a vontade dele, irmão, é de usar todos. Não é apenas usar alguns como exclusividade. Não, irmão. Porque na terra não há nenhum exclusivo somente Ele. Ele é que é exclusivo, irmão. Amém? Mas Ele quer usar, irmãos, bem forte para o Senhor. Agora recente, irmãos, te faço somente para avivar a tua fé e para você ver, irmãos, como não existe ninguém exclusivo. Deus quer usar a todos. Eu me lembro, irmãos, que agora recente, uma pessoa, um irmão, ele doou algumas coisas, irmãos, alguns mantimentos, e essa pessoa disse assim: pastor, Deus vai te guiar. Deus, irmão, eu sei que não foi por mim. Deus já tinha falado para aquela pessoa, para aquele irmão: pastor, Deus vai te enviar uma pessoa que talvez não tenha nada para colocar na panela no outro dia, amanhã. E sabe, irmãos, e foi exatamente assim que aconteceu. Naquela noite, irmão, saiu a minha esposa, fomos deixar alguns mantimentos na casa de alguns irmãos, e chegamos numa determinada casa, e aquela pessoa relatou exatamente como aquela pessoa tinha falado. O que eu quero trazer com isso, irmão? O que eu quero trazer com isso, irmão, é que
nós possamos entender que Deus, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos, e que não precisa, irmão, eu correr desesperadamente em busca daquilo que talvez eu esteja até necessitando, precisando, mas às vezes, irmãos, Ele quer que nós viemos confiar nele, em vez de pedir, irmãos, a terceiros, se voltar primeiramente para Deus, porque Ele é quem vai enviar. Olha, irmão, Elias, ele estava ali na caverna, e disse que Elias, irmão, não passava fome, porque Deus enviava o pássaro para alimentar Elias naquela caverna. Davi estava também ali na caverna de Adulão, irmãos, e diz que quando ele saiu dali, irmão, ele se tornou chefe de muitos homens, e a partir dali, irmão, Davi passou a conquistar, Davi passou, irmãos, a ser olhado com um olhar diferente, porque ele estava sempre voltado para o Senhor. E eu vejo exatamente aqui, irmãos, quando nós entendemos, irmãos, que Cristo é a principal, é o fundamento da nossa fé, é Cristo, passamos a entender esse verso 6, porque que ele diz assim, ó, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós, olha o que ele diz no verso 7, vós que obedeceis à verdade, esta persuasão não vem daqueles que vos chamou. Ou seja, Paulo está dizendo assim, irmãos, olha, essas palavras que vocês estão sendo induzidos a obedecer, não vem daquele que vos chamou. Quem foi aquele que nos chamou, irmão? Foi Cristo. Então quem está anunciando que deve ser circuncidado novamente, não é aquele que vos chamou, porque se você se deixar se envolver com diversos tipos de doutrinas, de homens, os ensinos de Cristo, irmão, vão desaparecer da sua vida, e é o que mais tem hoje, irmãos, nos altares, são ensinos de homens, não tem mais se deixado ser usado, irmão, pelo Espírito. Acho, irmãos, que uma igreja avivada está jogando cadeira para cima, está falando em línguas estranhas, que nem muitas das vezes, irmão, não estou questionando, dizendo que não existe, irmãos, mas muitas das vezes nem elas mesmas sabem o que estão falando. A Bíblia nos diz, irmãos, que tiver alguém na igreja falando em línguas estranhas, se não tiver um intérprete, ele diz que ele tem que tratar em se calar, irmãos. Então por que é tão difícil obedecer o Evangelho, a palavra que a nós foi anunciada, irmão? Por que é tão difícil? Sabe por quê? Porque são muitos homens e mulheres também, irmãos, cheios de vaidade, se achando ser mais espirituais uns do que os outros, e se deixando se levar por ensino de homens, por vaidades, irmãos, por vaidades, irmão. Muitas das vezes é apenas vaidade, muitas das vezes, irmãos, são espíritos enganadores no meio da igreja. Então por que, irmãos, que acontece muitas das vezes, a pessoa está ali no culto, digamos, abençoado, cheio do poder de Deus, cheio de rajadas de línguas estranhas, e quando termina o culto, irmão, está vazio, está triste, e muitas das vezes, irmão, prega, fala em línguas estranhas, e muitas das vezes, dia depois, 3 dias depois, tira a própria vida. Sabe por quê, irmão? Porque está vazio, são espíritos enganadores. Aqui a Bíblia vai nos falar, irmãos, mais sobre isso. Olha o que ele diz, verso 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimenteis nenhum outro,
sentimento, mas aquele que vos perturba, seja eles quem for, sofrerá a condenação. Vai haver, irmãos, uma punição, irmão. Vai haver, irmão, aqui a Bíblia fala, irmãos, em uma condenação. A Bíblia fala, irmãos, lá no Evangelho de Mateus, aquele homem, irmãos, que estava ali com a veste inadequada. Ele até estava na mesa do banquete. Ele até entrou na sala. Até estava ali, irmãos. Mas suas vestes não estavam inadequadas. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Não prejulgando. Mas a Bíblia, irmão, nos dá. Quando nós lemos a palavra, irmão, nós temos que meditar no que aquela palavra quer nos ensinar. Extrair da palavra algo que venha servir para o nosso entendimento, para a nossa vida espiritual. Sabe, irmão, agora recente, quando eu perdi meu sobrinho, eu fiquei mal. Eu perguntei ao Senhor, por que uma criança de 12 anos? E ele disse, porque se chegasse 12 anos, irmãos, a gente sabe que ainda é uma criança. E eu disse, Senhor, por que, Senhor? E ali, irmão, Deus brandou nos meus ouvidos, irmão, e disse assim, porque eu não deixei que ele se contaminasse. E na hora eu disse, Senhor, eu me contaminei demais com esse mundo. Ele disse, é verdade, mas eu estou lavando a cada um de vocês dia após dia. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Todos aqueles que foram chamados, o Senhor, Ele deu uma ordenança aos seus servos. Ele disse, olha, ide pelas ruas, cidades, becos e vielas, chame todos bons e maus, porque só haveria apenas um ali, irmãos, que estava com as suas vestes inadequadas. Ele diz, irmão, que nós devemos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Mas aí ele também se volta para aquele homem, ele diz, amigo, como tu entraste aqui, visto que tu não está com vestes adequadas, com vestes de núpcia, com vestes festivas? Sabe o que isso nos dá a entender, irmãos? É que o Senhor, uma vez o Senhor revestiu ele de novas vestes, mas por não haver firmeza, por não haver constância, por não ter um cuidado, um zelo, começou a se contaminar, começou a sujar, irmãos, um pouquinho. E por muitas das vezes, por falta de vigilância, se sujando ao ponto das vestes estar inadequada para aquela grande festa. E que esse não venha ser, ele nos dá a entender, irmãos, que eu e você temos que manter as nossas vestes limpas diante do Senhor, porque as nossas vestes, irmão, já foi lavada. Sabe por quê? Porque ele fala aqui no verso 1, para a liberdade que Cristo vos libertou, e não se deixe voltar à escravidão, irmão. Ele já nos libertou, Ele já nos garantiu a liberdade no dia em que Ele se entregou lá na cruz do Calvário. Agora nós temos que nos mantermos firmes, para que nós não viemos voltar novamente à escravidão. A escravidão, irmão, da mentira, a escravidão do pecado, a escravidão, irmão, do adultério, do roubo, do furto, da fornicação, porque de tudo isso já fomos libertos, de tudo isso já fomos arrancados, irmão, de lá, de tudo isso já fomos lavados. Agora vai caber a cada um de nós nos mantermos firmes, temos firmeza, irmão, no chamado, temos que termos firmeza, irmão, no chamado, da maneira que nós fomos chamados pelo Senhor. Claro, irmãos, que os chamados são diversos chamados. Alguns de nós, irmão, foi chamado apenas para ser um provedor da obra. Outro, irmão, para ser um conselheiro. Outros para ser um amigo, um irmão, um companheiro. Outros para obreiro, outros para pastores. Outros, diversos são os chamados. Mas cada um de nós temos que nos firmarmos de acordo com o chamado
em que Cristo nos chamou. E se Ele, irmão, marcar um determinado espaço para nós andarmos, não quer, irmão, avançar além do que Ele já determinou para você. Porque muitos de nós também somos reprovados, irmão, quando Deus, Ele nos marca ali um espaço. Ele diz: olha, Emanuel, você vai até aqui. E quando eu quero ultrapassar pelas minhas vontades, pelos meus desejos, além do que Ele já marcou, irmão, ou demarcou para que eu viesse andar. Ah, Senhor, eu quero conquistar, eu quero avançar. E muitas das vezes, irmão, sabe por que Deus não permitiu ainda que você conquistasse? Ou que você conquiste? Porque muitas das vezes, talvez a conquista possa nos afastar da presença dEle. Por isso Ele tem nos mantido muitas das vezes, irmão, somente com a ração diária. E é uma das coisas que eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, se for para um dia eu me afastar da Tua presença, pelas coisas, a Tua presença, Senhor, é melhor do que todas as coisas. E entenda, irmão, Deus, Ele é melhor do que todas as coisas na tua vida. Amém? Se você tiver a presença de Deus na sua vida, você tem tudo. Bem forte para o Senhor. Aqui no verso número 12, ele diz assim, no 11: eu, porém, irmãos, se ainda eu prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está diferido, ou afastado da cruz de Cristo, tomara até se multiplicassem os que vos incitam à rebeldia. Verso 13: porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sejam antes servos uns dos outros pelo amor. Então, se nós formos libertos, não devemos usar da liberdade, irmão, para dar ocasião à carne. É muito forte o que ele diz: porque, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não usei da liberdade para dar ocasião à carne, sedes antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz que tudo se resume no amor. E ele diz, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro de tudo, irmão, você tem que amar você mesmo. Se você não conseguir amar você mesmo, você nunca vai conseguir amar o Emanuel. Você nunca vai conseguir amar o seu próximo, se você não amar você mesmo. Sabe por quê? Porque se você não amar você, como é que você vai estar amando o teu próximo como a ti mesmo? Será mentira, irmão, se você disser que ama o próximo, se você não amar você mesmo. Nós temos que aprender, então, a amarmos a nós mesmos primeiro. Não é por nós sermos melhores, mas é porque isso é um ensinamento de Cristo, irmãos. É um ensinamento. Olha o que ele diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. É muito forte, irmão. Verso 16: digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfazei a vontade da carne. Andai em espírito e jamais. Ele diz, irmão, se nós andarmos em espírito, jamais. Ou seja, ele está afirmando que não há a mínima possibilidade de nós fazermos ou
cometermos algo que venha desagradar a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós estivermos andando em Espírito, nós iremos fazer tudo aquilo, irmãos, que agrade a Deus. Porque Deus, se nós andarmos em Espírito, significa dizer que Deus habita em nós, no Espírito. Amém? Fique de pé, irmão. Quero estar orando pela sua vida.